com Maria, mãe de Jesus, os apóstolos e discípulos perseveraram em oração, aguardando o Espírito prometido pelo Senhor. Nesta vigília de Pentecostes, ouçamos de ânimo sereno a palavra de Deus. Meditemos as maravilhas que Deus realizou em favor de seu povo e rezemos para que o Espírito Santo, enviado pelo Pai como primícias aos que creem, leve à plenitude a sua obra neste mundo. Leitura do livro do Gênesis. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senar, e aí estabeleceram-se. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolo e cozamos-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra e betume em lugar de argamassa. E disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque foi aí que o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo, e daí dispersou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu sua herança.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. São estas as palavras que deverás dizer aos filhos de Israel. Moisés voltou e, convocando os anciãos do povo, expôs tudo o que o Senhor lhe tinha mandado. E o povo todo respondeu a uma só voz: Faremos tudo o que o Senhor disse. Quando chegou o terceiro dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha. Um fortíssimo som de trombetas se fez ouvir. No acampamento, o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tens palavras
Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou para fora e me deixou no meio de uma planície cheia de ossos, e me fez andar no meio deles, em todas as direções. Havia muitíssimos ossos na planície e estavam ressequidos. Ele me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem voltar à vida? E eu respondi: Senhor Deus, só tu o sabes. Ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize: ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eu mesmo vou fazer entrar um espírito em vós e voltareis à vida. Porém, nervos em vós, farei crescer carne e estenderei a pele por cima. Porém, em vós o espírito, para que possais voltar à vida. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo quando os ossos se aproximaram um dos outros. Olhei e vi nervos e carne crescendo sobre os ossos e por cima a pele que se estendia, mas não tinha nenhum sopro de vida. Ele me disse: profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem, dirás ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, vem soprar sobre esses mortos, para que eles possam voltar à vida. Profetizei como me foi ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles voltaram à vida e puseram-se de pé. Era uma imensa multidão. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. É isto que eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Por isso, profetiza e dize-lhes: assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir a vossa sepultura e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu Espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia.
Leitura da profecia de Joel. Assim diz o Senhor: derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Também sobre meus servos e servas, naqueles dias, derramarei meu espírito. Colocarei sinais no céu e na terra: sangue, fogo e rolos de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o dia do Senhor, dia grandioso e terrível. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém haverá salvação, como disse o Senhor, entre os sobreviventes que o Senhor chamar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E
o Espírito Santo nos faça perante o mundo testemunhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que como em dores de parto, e não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo, pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas, se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor.